Aliados de Jair Bolsonaro estão considerando diversas alternativas nos bastidores para torná-lo elegível nas eleições de 2026, já que o ex-presidente está inelegível pelo menos até 2030. Um dos cenários propostos pelos bolsonaristas sugere que Lula poderia influenciar o judiciário para viabilizar a candidatura de Bolsonaro em 2023, visando evitar uma possível derrota para outro candidato de direita apoiado por Lula. No entanto, não há indícios de que Lula esteja disposto a ajudar Bolsonaro nesse sentido. E, por enquanto, tudo não passa de especulação dos aliados do presidente Lula. Josiel Menezes, eu já vi muita coisa na política, mas aí sei não, hein? Seria possível? Não, isso aí são especulações jogadas aí, inclusive por parte da própria, do próprio governo, para que se tente fazer um enfraquecimento político com essa questão de, não, eu prefiro disputar com ele porque dele eu venço, já venci uma vez. Eu acho que é um pouco fora do contexto, não vejo dessa maneira. Eu vejo a situação aí do atual governo é que ele precisa, de fato, parar de pensar no Bolsonaro e pensar apenas na questão administrativa, nas questões sérias. A prova disso vai ser estas questões aí municipais que vêm, né? Uma situação difícil. O PT, por exemplo, não tem uma capital, não tem uma grande cidade que possa estar administrando. Isso ficou muito ruim. Então, na política, né? Na política você tem que pensar a política. Se você, na política, pensar no seu inimigo, naquele seu que vai contrapor todos os seus atos, aí você não vai a lugar nenhum. Pense na política, aí, governo do PT hoje, pensar na política, pensar de fato nas ações que se pode fazer, né? Como essa própria questão da desoneração que o professor acabou citando, colocando culpa no Congresso, mas a desoneração, ela foi criada em 2012 no governo Dilma, foi uma boa medida na época e deu condições, principalmente para os municípios abaixo aí de 150 mil habitantes, poder respirar um pouquinho por causa dos impostos, e mais os 17 setores, né, que realmente contribuem aí para a questão do emprego. Eu citei ontem aqui, são cerca de 18 milhões de empregos que tem na questão não só de call centers, as pequenas empresas e tudo mais. E se você cortar o emprego dessas pessoas, atinge principalmente as mulheres entre 16 e 25 anos de idade que estão ali no seu primeiro emprego. Então tem que se pensar governo. Não adianta ficar pensando em oposição, ficar nessa briga aí que não vai chegar a lugar nenhum. 8h04. Professor Jefferson Azevedo, o que o senhor acha aí dessa situação? Será que o Lula estaria disposto a facilitar aí, né, a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2026, mesmo agora inelegível? Eu acredito que é muita especulação, né? Acho que essa perspectiva aí é pouco provável, até pela forma que está o processo do Bolsonaro, né? Não é só um processo que o tornou inelegível, tem mais de um processo que o torna inelegível, então ele tem duas condenações. Nessa perspectiva, a gente teria que ter a anulação dos dois processos ou encontrar alguma coisa que justificasse isso, e até o presente momento não tem nada nem no horizonte sobre isso, né? Porque eles falam da tese, inclusive, do Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro fala isso, né? Que o Lula estava inelegível anos antes da eleição e ele conseguiu estar elegível, mas havia toda uma discussão sobre suspeição do juiz e como que o processo estava transitando. Do Bolsonaro até agora não tem nada sobre isso, né? Então eu duvido muito. Gesiel, e nessa desoneração da Dilma, na época a gente estava com um nível de arrecadação muito grande e era temporária, né? Não era uma permanente. Então a Dilma erra em colocar um programa temporário naquele momento, porque agora quer que seja permanente. E nesse momento não tinha desoneração dos municípios. Do município foi enfiado agora, inclusive para aumentar o valor da desoneração. E era para ter acabado. E outra coisa é que esses dados que mostraram desse tempo de desoneração, nenhum mostrou que garantiu a permanência das pessoas no emprego e nem que isso vai garantir as pessoas no emprego nos próximos anos. Então, não há dados que comprovam ou que justificam a desoneração. É só um setor querendo privilégio em relação aos demais setores que de fato não trouxe benefício ou retorno social de fato na garantia de emprego. Então, se a desoneração acabar agora, ou pelo menos tivesse perspectiva de desmamar esse setor, só que nem isso o Congresso apresenta. O Congresso apresenta isso e você pode ter certeza, daqui 10 anos, quando acabar essa desoneração, ele vai utilizar a mesma desculpa para manter por mais 10 ou 20 anos a desoneração de setores que querem, de fato, privilégio. Porque se esses dados estivessem mostrando que garantiu o emprego, só que isso não aconteceu.